Olá para você, 33º domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Lucas, capítulo 21, dos versículos 5 a 19. E neste Evangelho, me recordou um pouco sobre aquele filme Titanic, embora tenha sido ali um gesto muito interessante, muito heróico, daquela orquestra no Titanic, que continuou tocando a música enquanto o navio estava afundando. Essa foi uma cena muito emblemática daquele filme. Na verdade, acontece que nos tempos de crise, nós também somos induzidos a procurar situações que possam nos distrair, assim como aconteceu com aquela orquestra que não quis ver o que estava acontecendo, o afundamento do navio, e por isso se distraiu. Trata-se aí de um mecanismo de defesa que nós mesmos criamos, mas que, ao mesmo tempo, corre o risco de nos impedir de agir para encontrar recursos adequados que possam nos ajudar a enfrentar as nossas crises. Então, é preciso pensar um pouco sobre isso. Em qualquer momento da crise, nós estamos, às vezes, também fugindo, ou seja, não estamos vendo a realidade. E é preciso enfrentar isto. Pode acontecer que nas crises, sejam as crises pessoais ou relacionais, quando nós somos tentados a focar nossa atenção em outra coisa para não tomar consciência do que está acontecendo. É uma reação que nos permite evitar o sofrimento naquele momento, mas que não resolve o problema. Aliás, os especialistas dizem que muitas vezes complica e até agrava o problema. E o Evangelho nos fala sobre isto. Nos transporta justamente para esse discurso escatológico, discurso dos momentos finais, momentos de crise. E encontramos esses discípulos aqui no Evangelho, distraídos pela admiração pelas belas pedras do templo. Agora, ao contrário disso, nosso Senhor, Ele quer nos ajudar a tomar consciência, e por isso Ele nos convida a olhar para os sinais dos tempos que sinalizam a evolução dos eventos e anunciam o fim. O tempo de crise é um tempo apocalíptico, ou seja, um tempo revelador, e por isso, então, que os discípulos, eles se encontram medrosos e egoístas. E nosso Senhor pergunta quando será o fim e, sobretudo, como podem entender quando é a hora de cortar a corda. Qual será o sinal? Pergunta nosso Senhor. Então, no tempo de crise, muitos, como os discípulos, pensarão primeiro em si mesmos, nas belas pedras. E em situações difíceis, as pessoas esquecem o bem comum e começam a calcular como salvaguardar os seus interesses. Por isso, em tempos de crise, é difícil encontrar uma política que se preocupe com o bem comum. Em tempos de crise, não é fácil manter o equilíbrio. Por isso, nosso Senhor nos convida a exercer a virtude da perseverança e também a atitude da paciência. Essas duas atitudes são fundamentais para vivermos momentos de crise. E por isso, então, vamos pensar um pouco sobre isto, ou seja, a virtude da perseverança e a virtude da paciência. Como você define o tempo que você está vivendo? E em momentos de crise, você consegue confiar na presença de nosso Senhor? Você tem paciência? O Evangelho é um convite justamente para despertar e nos organizar
para tentar encontrar estratégias para enfrentar a crise, sem nunca perder a íntima convicção de que nosso Senhor está conosco. E, claro, nosso Senhor nunca nos abandona. Nosso Senhor está entre nós, como o Evangelho também durante essa semana nos afirmou. Deus está entre nós. Então vamos pensar um pouco sobre isto e podermos fazer um bom encontro com nosso Senhor. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. O Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Paz e bem.